Apareceu aqui. E aí? Bom, beleza, vou te deixar tocar então, e daí aí, no fim a gente volta para te ajudar com as perguntas. Tá bom, obrigado. Eu coloquei nos Valeu. slides a pergunta também. Eu Então segui tá ótimo. Então a gente cuida só lá no chat. Tá Valeu. bom. Obrigado, Ana. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Tucunduva de Paiva, né? O pessoal me chama muito de Tucum, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência que a gente teve com o serviço gerenciado de stream, né? Usando Kinesis ou Kafka, né? Eu acho que, primeiramente, a questão do stream é uma ferramenta nova que o pessoal está usando bastante no mercado, né? E ela tem seus complicadores para fazer a gestão dessa ferramenta, né? Então, muitas pessoas estão procurando os serviços gerenciados, né? Para auxiliar na questão da manutenção da ferramenta, né? Então, essa é uma abordagem bem comum aí no mercado, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta da AWS, né, que é o Kinesis, e um pouquinho sobre o Kafka gerenciado, tá bom? Acho que antes eu só queria apresentar, né, eu sou do AWS User Group de Curitiba, né, User Group Leader. A gente está tentando sempre fazer os eventos, né, quando estava presencial estava um pouquinho mais cadenciado, e a gente começou em agosto do ano passado, e agora a gente está retomando bastante as atividades aí. Então, a gente criou o grupo com a ideia de fomentar discussões sobre a AWS em Curitiba, né? A gente via que não tinha muitas pessoas trabalhando nessa frente e compartilhando experiências em Curitiba, então a gente acabou montando esse grupo mais para trazer o pessoal e trocar experiências, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre stream, né? Basicamente, eu acho que a gente tem que começar falando sobre quais são as características, o que é um stream, né? A gente tem um sistema de mensageria, né? E o stream, basicamente você vai publicar mensagens num determinado tópico, né? E nesse tópico você vai escutar vai colocar consumidores para escutar essa mensagem e processar essa informação, tá? A ideia do stream também é que ele seja um sistema que seja um ambiente tolerante à falha, né? E a mensagem ela fique armazenada por um período de tempo. Para que isso? Para você conseguir colocar uma grande quantidade de informação e conseguir processar bastante informação dentro dela, né? A gente pode falar um pouquinho também que o stream é um formato que a gente tem um sistema que auxilia a gente a processar os dados conforme eles estão aparecendo para a gente. Então, se eu colocar um dado no stream, a gente já consegue rapidamente entregar para quem deve processar ou até trabalhar essas informações, né? Acho que daria para a gente falar um pouquinho sobre a utilização dele, né? Hoje as grandes empresas e até as pequenas, né, acabam criando arquiteturas inteiras em cima de integração entre os stream, né? Então a gente pode falar de integração de sistemas, arquiteturas orientadas a evento, né? Tem bastante coisa que está sendo feita em cima dessa estrutura, né? A gente tem uma característica que eu acho que é bem marcante, né? Que é monitorar as ações dos usuários na web, né? Então, é para fazer o tracking das atividades do pessoal, conforme eles vão clicando, você vai sabendo o que a pessoa está fazendo, né? Ou você pode criar uma estrutura para saber quanto tempo a pessoa está olhando para uma determinada imagem ou algo do jeito, tá? Outra função que eu acho super interessante, né? Que auxilia muito na questão de sistemas distribuídos é você trabalhar com métricas e agregação de log, né?
quando você começa a trabalhar com essas tecnologias de container, microserviços e tudo mais, você tem um ambiente que tem diversas infraestruturas, com diversos containers, e esses processos, né, eles podem acabar morrendo e você não consegue, às vezes, resgatar o log, né? Então, o que o pessoal tem feito? Eles acabam utilizando uma ferramenta de stream para a hora que os eventos acontecerem nos containers deles, eles vão mandando essas mensagens para o stream para a gente conseguir concatenar tudo, né? E centralizar essas informações para a gente auxiliar na busca de um eventual problema ou um troubleshooting que o pessoal venha a necessitar fazer, tá? Eu acho que um outro ponto também que tem muita utilização é a réplica de dados entre fontes de dados, né? Eu falo isso porque tem muitas soluções no mercado para você copiar o dado de um lado para o outro, né? E dentro dessa estrutura que o stream ele possibilita a gente começar a trabalhar essas informações de diversas maneiras, né? Então, você pode pegar as informações de CDC de uma máquina que está com um banco de dados, né? Que cada evento que vai acontecendo, você já vai replicando isso direto no stream e replicando essa informação num outro banco de dados, talvez até numa estrutura diferente, né? Então, isso é bem interessante, né? A gente tem um outro ponto que eu acho que é o mais legal de todos, né? É você conseguir processar as informações, enriquecer elas, né? E você combinar diferentes formatos e dar um retorno, né? Então você acaba publicando num tópico, esse tópico processa e ele republica em outros tópicos, e você consegue fazer uma coisa bem legal usando essa arquitetura, né? E para a gente conseguir fazer esse monte de integrações e transformações, a gente precisa ter uma ferramenta confiável, né? Então, o pessoal tem buscado muito ferramentas gerenciadas, né, para melhorar um pouco essa questão de quais são os problemas que estão tendo e tudo mais. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o MSK, né? O MSK é o Kafka gerenciado da AWS, tá? O legal do Kafka na AWS que é o seguinte, por padrão, ele já, acho que se não me engano, você cria, acho que dois brokers em 2 zonas de disponibilidades, né? E se você quiser, você pode colocar em 3 zonas de disponibilidades e afins. Então, você já tem uma segurança bem grande na hora de você colocar a sua aplicação e rodar os seus tópicos, porque ela vai estar distribuída em 3 AZs, né? Eu acho que, para a gente falar um pouquinho do Kafka, talvez tenha algumas pessoas que não conheçam muito, eu vou explicar um pouquinho sobre alguns componentes, tá? Bom, records é basicamente os registros que vão ser imputados dentro do Kafka, né? Esses registros, eles vêm através de um producer que a gente vai buscar essa informação e colocar dentro do Kafka, tá? Tópicos é basicamente o nome da entrada, né? É o ponto de entrada da informação, então, onde a gente vai colocar essas informações que vem do produtor, né? E os consumidores, né? Que são os caras que vão buscar essas informações. Toda informação que entra dentro do Kafka, ela é armazenada dentro dos brokers, tá? Acho que isso é super importante falar, né? Porque a gente fica pensando onde é que a gente coloca essa informação. A informação do Kafka, ela não fica para sempre, né? Ele tem um tempo de retenção, né? E esse tempo de retenção, ele vai trabalhar muito essa questão do custo da tua solução, né? Porque você fala, eu tenho dados e eu preciso manter essa retenção de dados por, vamos colocar aí, 7 dias, 14 dias, um mês. Então, você tem que entender que, dependendo da quantidade de dados que você colocar na tua informação, você vai precisar de um espaço maior em disco no teu broker, né? Bom,
Aí tem a questão dos logs do Kafka, né, para você conseguir monitorar o que está acontecendo, né. As partições, esse é um ponto interessante, porque as partições elas vão variar por tópico, você consegue configurar a nível de broker, mas você também consegue configurar a nível de tópico, né. Então você tem N partições para ser divididas entre seu broker. Então, basicamente, eu tomo como uma ideia, se eu tenho 3 brokers, eu sempre vou utilizar um múltiplo de 3 na hora de definir as minhas partições, para que ela fique distribuída entre todos os brokers de forma legal, né? Aí você tem a questão dos clusters, que você pode ter múltiplos clusters de Kafka para você poder fazer essas conversas e tudo mais, né? E a replicação, que depende muito das partições e dos brokers, né? Então, acho que, num contexto geral, acho que esse é o início do Kafka, tá? Como é que funciona, mais ou menos, o MSK aqui na estrutura da AWS, né? A gente tem a questão dos brokers nodes, né? Do zookeeper node, dos tópicos, dos consumers e dos producers. Broker node é o local onde ele vai armazenar realmente os dados, né? O zookeeper, ele é o cara que vai controlar as entradas dos tópicos, né? Fazer a gestão do cluster em si, né? Então ele que vai cuidar desse ecossistema, né? E o legal é o seguinte, na AWS você coloca os brokers, né? Se não me engano, acho que o zookeeper, acho que você não paga, né? Você paga só pelo broker e pelo disco, né? O interessante aqui no MSK, né, que como ele é gerenciado, você não precisa se preocupar, por exemplo, se der uma falha num broker ou num zookeeper, ele mesmo se restaura, e é legal que eu já vivenciei algumas situações dessas e foi bem prático, tá? Um ponto interessante que eu acho que é interessante a gente comentar é a questão dos limites e configurações do Kafka, tá? Eu peguei alguns exemplos de benchmark de mercado, né? E realmente o Kafka ele aguenta bastante transação por segundo, né? Então, a gente pode falar o seguinte, que o Kafka ele aguenta até 135 mil requisições por segundo num tópico, né? Num broker, quando ele está sendo utilizado em multi-AZ. Então é bastante coisa, tá? Um outro ponto que eu vi, assim, que eu achei bem interessante é a quantidade de dados que a gente consegue ingerir por segundo. Imagine 65 megabytes por segundo, é coisa pra caramba, né? Como eu já tinha comentado, né, as configurações podem ser aplicadas em tópicos e brokers, e isso de forma dinâmica. Então a gente tem todo esse dinamismo para a gente poder falar, pô, eu tenho um cara mais que eu preciso ser mais resiliente, eu consigo configurar a questão da segurança que está o meu dado, né, para eu não conseguir perder ele. Então é bastante assim, sabe? Então assim, outro ponto assim que eu vi do Kafka na AWS, né? Quando a gente usa o CloudFormation, quando a gente vai fazer uma atualização no CloudFormation, às vezes pelo console, por exemplo, precisei aumentar o disco ou mexer em alguma outra configuração, ele não suporta uma opção chamada Drift Detection. Então, o que acontece? Se a gente tem essa limitação, a hora que você vai rodar um comando, ele vai dar um conflito, porque as versões são diferentes, então não é um negócio muito bacana, assim, sabe?
E como o pessoal tem utilizado muito no mercado, a gente usa muito Grafana e Prometheus, né, para coletar as métricas, o Grafana para mostrar as métricas. Então é interessante que a gente consegue configurar o Open Metrics do Prometheus e buscar essas informações ali para o cenário, tá? Bom, acho que agora vamos falar um pouquinho sobre o Kinesis, tá? A arquitetura do Kinesis, o Kinesis é a ferramenta de stream da AWS, né? E basicamente a arquitetura do Kinesis, ela é um pouco mais simples, tá? Porque por debaixo dos panos você não precisa se preocupar com relação a brokers ou zookeepers ou qualquer outra coisa do gênero. Então ela fica mais simples para a gente conseguir usar. Basicamente, a gente consegue fazer uma relação de tópico com string name, né? Shard com talvez partition, tá? O partition key é só para você conseguir fazer uma separação dos seus payloads, né? Eu acho que fica bem interessante, né? E o sequence number timestamp, que é as informações que a gente consegue buscar para sequenciar essas mensagens, né? O legal do Kinesis na AWS é que ele tem muita integração já com os próprios produtos da AWS, né? Então você pode conseguir utilizar o Kinesis com Data Analytics, com Firehose e já distribuir essas informações em múltiplos sistemas e tudo mais, né? Então acho que ele é uma ferramenta bem interessante, tá? E o bacana dele é que você paga bastante por uso, assim, sabe? Então, diferente do cluster do MSK, que você tem que ter toda uma infraestrutura grande com o disco e você já paga por isso, né? Não tem tanta elasticidade, né? Acho que falando um pouquinho sobre a questão do AWS Kinesis, né? A gente tem a questão dos limites e configurações, né? A gente consegue fazer um input aí de 1000 records por segundo por shard. Então, também é uma quantidade bem expressiva, né? A gente tem também a questão de conseguir colocar 1 megabit por shard também, por segundo, que também é uma quantidade grande, dependendo do sistema que você está dimensionando, né? E também tem a questão do tamanho do payload, né? Que você consegue colocar aí payloads de 1 mega, mas eu acho que é a mesma coisa do Kafka, se não me engano. Uma coisa interessante, né? Que eu acho que o padrão de shards por account normalmente é 200, né? Tem algumas regiões que são 500, né? Mas você consegue acionar via suporte e falar para eles, ó, eu preciso de mais shards e a gente consegue, a AWS consegue liberar para você e você consegue processar muita informação se for necessário, tá? Um outro ponto interessante, né, que a gente consegue configurar o histórico, né, o rotation period do Kinesis entre 24 horas até 365 dias. Então, a AWS recentemente lançou um formato de você conseguir colocar essa informação e armazenar ela por até 365 dias. Acho que, se não me engano, até um tempo atrás era 7 dias. Então, foi um negócio bem recente aí que acabou mudando e acaba melhorando um pouco essa questão do uso do Kinesis, tá? Tem uma função interessante no Kinesis, que é a saída dos dados, né? Às vezes a gente precisa, para processar essas informações, a gente precisa buscar mais informação, né? E a AWS disponibiliza para a gente um AWS Kinesis em Essence Fanout, se não me engano. Eu acho que é assim que se pronuncia. E o legal dele é o seguinte, que ele consegue entregar muito mais quantidade de dados, né? Para alguns clientes, né? Para alguns consumidores. Então, é bastante informação aí. Tá bom?
Então, a gente tem a questão do AWS Kinesis versus o AWS MSK, que eu acho que é bem esse que é o ponto da apresentação. Tá? Basicamente, quando a gente começa a orçar, a gente tem que entender qual que é o nosso workload, como é que vai vir as nossas informações. Às vezes, a gente tem informações que vai vir 1000 registros por segundo. Gente, faz total sentido você usar o Kinesis, que ele é muito simples de você usar, é muito fácil de você configurar, e você não vai precisar ter um cluster grande que vai aguentar muita quantidade de informação e você vai conseguir processar essas informações. Eu acho que esse é um dos recados entre Kinesis e MSK, né? Se você quiser elasticidade, o esquema é você sempre optar pelo Kinesis, né? Então, assim, o Kinesis, o legal dele é que você consegue crescer a quantidade de streams e reduzir ele também, né? Agora, o MSK, ele tem um problema. Quando você cria o cluster, você não consegue reduzir, se não me engano, o tamanho de instância e o tamanho de disco, tá? Então, conforme você vai aumentando o seu storage dos brokers, você não consegue reduzir e isso tem um custo bem elevado, né, na sua conta. Então, esse é um ponto bem interessante e que o pessoal tem que ficar bem atento. Então, se você tem aqueles picos de processamento, o Kinesis é excelente. Você vai conseguir resolver o problema, vai conseguir escalar e depois você consegue fazer o downgrade nele conforme sua necessidade. Tá? Acho que para o workload de até uns 10.000 records por segundo, acho que já dá para você pensar em ir para uma relação para o Kafka, né? Porque o Kafka ele é feito para aguentar bastante coisa, então você conseguiria ir para o Kafka sem maiores problemas. Eu acho que você já tem que começar a pensar nisso, né? O Kinesis ele tem uma configuração bem mais simplificada, né? E integrações mais simples com os serviços da AWS. Então, você consegue fazer as coisas acontecerem de uma forma muito mais fácil. Eu vou citar um exemplo do IoT, né? Quando a gente fala de IoT, todos os payloads que vão entrando, você consegue criar algumas regras e já publicar no tópico do Kinesis, e essas informações você já consegue processar já com Data Analytics e tudo mais, né? Embora tenha as próprias ferramentas de IoT Analytics dentro da AWS, mas você consegue fazer esse cenário. E se você estiver familiarizado com Kafka, sinceramente, se mantenha no Kafka, porque você consegue fazer algumas coisas a mais que no Kinesis você não tem a liberdade. Porque você está usando um serviço gerenciado, ele tem uma simplicidade na configuração, só que o melhor dos mundos, às vezes você fala, para mim não vai funcionar desse jeito. Então você sempre tem a opção de ir para o Kafka, né? E o Kafka, ele realmente um sistema bem grande, ele consegue bastante quantidade de requisição, tá? Eu queria só saber sobre perguntas, se o pessoal tem alguma dúvida. Eu acho que tu já respondeu, Guilherme, mas tem uma pergunta aqui do Jeff Ottoni. De 30.000 a 50.000 requisições por segundo, o que seria melhor? É o Kafka. Para mim é o Kafka. Uhum. Então, ele até explicou que estava querendo saber em termos de custo-benefício. Custo-benefício é o Kafka. Uhum. Até por causa da quantidade de informações que vem ali, então acho que o Kafka é melhor. Tá? Legal. Eu não sei se eu perdi alguma outra pergunta. Pessoal, fiquem à vontade para mandar aí no chat. Guilherme, eu acho que a gente pode partir para as tuas perguntas Beleza. e depois, se o pessoal tiver mais alguma, a gente volta aqui. Então tá bom, pessoal. Então vamos fazer as perguntas aí referente aos
os créditos, né? Então, vamos lá. O string é um sistema tolerante à falha. Essa fica fácil, né? A ou B? E aí, Guilherme? É A ou B? É A. Então, assim, você consegue fazer... A ideia do string é que ele seja distribuído e tolerante à falha, né? Então, Uhum. Beleza, então quem respondeu primeiro foi o Renan, mas o Renan já ganhou 2 créditos. Então eu vou ver aqui acho que é com o bom... VAR se vai ficar para a próxima pessoa, que foi o Elton Mesquita. Para mim, eu acho que ficou Elton também aqui, tá? Beleza. E o VAR confirma Elton Mesquita. 87, anotei aqui. Elton, me chama no chat, a gente precisa do teu e-mail só para poder mandar esse crédito. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Qual delas não é uma das utilizações de string? Temos todas as letras já. Verdade. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que a resposta certa é a D, né? Banco de dados, né? Você tem o Rafael Loening. Para mim aqui, o Rafael. Deixa eu ver aqui. Rafael Oening, primeira pessoa colocou a letra D. Isso aí. Beleza, vamos lá. Pessoal, façam a quebra aí para a gente dividir entre perguntas. Tá. No Kafka, qual é a estrutura usada para armazenar as mensagens? Eu acho que o pessoal começou a responder aqui Antes, antes, né? Então acho que é o do Trevis. Eu também acho. Vamos perguntar pro VAR. Tô vendo aqui com o VAR. Eu vou colocar um tracinho aqui. Deixa eu ver aqui. O VAR tem opiniões diversas. Deixa eu ver. Eu acho que foi o do Trevis mesmo, assim, pelo timing que eu estava acompanhando aqui no chat. Mas o pessoal sugeriu para a próxima pergunta, Guilherme, fazer a pergunta primeiro e depois colocar as opções. Ah, então tá. Mas daí eu tenho que mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Ai, beleza. Quer que tire tua tela? Não, só um pouquinho. Eu pego aqui em outra tela. Ficou o do Trevis, então, pessoal. Então vamos lá. Eu vou colocar a pergunta então no chat, então, tá? O Kinesis consegue quantos registros por segundo por charge? Aí eu vou colocar aqui. Boa. Ele está colocando. Ah, tá, é porque tem aí. Então eu pensei, estão colocando letra B. É porque daí, como eu coloquei A, B e C, o pessoal já Sim. tá colocando o valor lá. Mas o primeiro que respondeu foi o Elton Mesquita, né? Deixa eu ver, eu acho que o Elton ganhou uma agora já. Já ganhou, Elton.
A gente está até repetindo até o limite de 2 créditos, mas não dentro da mesma palestra. Então seria o Jefferson, então. Jeff Que eu acho que Ottoni. também ganhou. Sim? Não? Não, acho que o Jeff não ganhou, não. Não. Então, esse crédito vai para o Jeff, então. Não ganhou, Jeff. Tu fez uma pergunta e foi por isso que eu falei teu nome e ficou na minha cabeça, me desculpa. Beleza. Coitado de Jeff sendo injustiçado aqui ao vivo. E agora é valendo o voucher de certificação ou Exatamente. créditos ainda? Deixa eu ver. Agora é valendo um voucher de certificação. Essa é fácil, pessoal. Beleza. Manda lá no chat, então. Vamos lá. Que daí não tem como ter dúvidas. Vamos lá, pessoal. Qual das duas tecnologias é elástico? Para cima ou para baixo? O pessoal tá colocando letra, mas o slide nem mudou ainda, né? É, ainda não mudou. Deixa eu ver aqui. A primeira pessoa que respondeu. Qual que é? É o Cainises? É, o Cainises. Foi o do Travis, de novo. Que já ganhou, mas ele ganhou um crédito e agora é uma certificação, então beleza. Exatamente. Parabéns do Travis. É isso aí. Parabéns aí do Travis. Bom, pessoal, eu peguei algumas referências aqui, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nos benchmarks, depois tem os links no site, né? Eu queria agradecer a todos vocês pela presença, né? É um prazer estar apresentando aqui no AWS Community Day Brasil e espero que tenham gostado da apresentação, tá bom? Obrigada, Guilherme. Pessoal que estiver interessado em participar do Meetup lá de Curitiba, aproveitem que atualmente a gente pode fazer tudo online. E o pessoal de Curitiba mesmo também entra em contato